Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho Diário do Grupo Espírita Irmã Marisa, situado no Jardim Cipava, em Osasco, São Paulo. Esse Evangelho fazemos já há algum tempo, envolve muita gente e gostaríamos de desejar a todos, bem que estejam chegando pela primeira vez ou que estejam assistindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nesse clima de muita paz, de muita harmonia, vamos envolver a nossa irmã Vera, que trará para nós a prece de abertura da noite. É a nossa irmã Marlene. Boa noite a todos. Vamos iniciar o Evangelho de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus para que possamos seguir as lições do Evangelho para a nossa evolução moral, praticando no nosso dia a dia, na caridade, no amor, no nosso amor ao próximo. Que esse Evangelho de Jesus penetre em todos os lares, trazendo a paz, a saúde e a esperança nos corações dos aflitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora do livro Pão Nosso, com a nossa irmã Ricarda. Boa noite a todos, e a lição hoje é de número 76, as testemunhas. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus, versículo 12, capítulo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição de permaneça, a criatura estará cercada por enorme região de testemunhas. Não nos importamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhes relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam, sem palavras, nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças do que te acompanham em espírito cheio de preocupação e amor. Então, aqui é uma carta de Paulo para os hebreus, né? E Emmanuel nos traz, né? Então, nós temos ao longo de nossas vidas testemunhas
que não só as que estão caminhando com a gente no dia a dia, pai, mãe, irmão, esposo, filho, colegas de trabalho, pessoas que com você no trânsito, tem, além desses, existem os amigos espirituais, aqueles que nos acompanham, nos intuem para as boas ações que torcem pelo nosso sucesso. Mas, além daqueles, também existem aqueles que muitas vezes não simpatizam conosco. Se já encarnados não conseguimos agradar todo mundo, também do lado do mundo espiritual existem espíritos que não simpatizam com a gente. Então, isso reforça a ideia em nós que já temos o desejo de melhorar, buscar renovar o homem velho, buscar evoluir na direção do Cristo, na direção de fazer o bem. Nós temos que nos policiar, mas porque essas testemunhas que estão no mundo espiritual são invisíveis. Nós não vemos, e aqui, para nós amparar, é a forma como você vive, as ações que você fez, que nós fazemos, vai dizer quem são as testemunhas que estão mais próximas de você ou não. Ou seja, se você fala uma palavra horrível, se você blasfema, xinga, você vai atrair, provavelmente, por essa vibração, espíritos não muito felizes, muitas vezes mesmo infelizes. Ao passo que, se você orar, se você buscar melhores palavras, qualquer situação, mesmo que você esteja mal, tenha passado por um acidente, está esperando por uma coisa e essa coisa não acontece, você tem que estar sempre focado no plano mais alto, nos bons espíritos, focado em ações positivas, focados em pensamentos construtores do bem. Assim, essas testemunhas em volta da gente, sejam encarnados, sejam desencarnados, nos ajudarão. Então, pense bem, você pode escolher em qual pensamento ter, porque o pensamento que você tem vai atrair as testemunhas, boas ou não boas. O ser, no fundo, acaba determinando tipo de companhias espirituais, que tipo de testemunhas espirituais estão contigo, seja no mundo encarnado ou seja no mundo desencarnado. Então, desejo a todos bons pensamentos. Fica a lição de hoje como uma reflexão para nós. E agora vamos envolver o nosso amigo Lorival, que trará o evangelho de hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Gratidão, Ricarda, pelo envolvimento. Gratidão a Deus e a Jesus e aos amigos que nos convidaram para falar o evangelho desta noite. Fico muito feliz, muito grato por essa oportunidade. E o evangelho de hoje tem muito a ver com a lição do livro Pão Nosso, em relação aos companheiros, a família, amigos, todos quanto compartilhamos nossos momentos de alegria, nossos momentos mais difíceis, aqueles momentos dos quais nós nos achamos melhores do que o outro. E, na verdade, todos nós somos iguais. E a lição de hoje, que encontra-se no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, vamos comentar esse item 7, Instruções dos Espíritos, subtítulo O Dever. Sendo instruções dos Espíritos, seguramente que foi ditado por um Espírito. E a mensagem dessa noite foi ditada por Lázaro, o Espírito Lázaro,
em Paris, no ano de 1863. E ele assim inicia a sua mensagem. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Já de início, Lázaro conceitua o verdadeiro sentido do dever. Repetindo mais uma vez, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreve: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. E com o universo inteiro. Aí nós pensamos nos desmandos, nas criaturas que tão imprudentes, né? Tão imprudentes, praticam coisas tão descabidas, tão terríveis. Homens que fomentam a discórdia, as contendas. Tudo isso vai gerar uma dificuldade muito grande para se resolver. Muito grande para se resolver. Um desequilíbrio muito grande com relação ao universo. E ele coloca: dever de conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Não é apenas o meu vizinho, a pessoa que está aqui do lado, mas o universo inteiro. Não é o dever, não é o mesmo para todos. Varia segundo a condição espiritual de cada um. O que para mim, ou que para outro pode ser um dever, para mim é algo que passa sem perceber. Mas tudo temos que levar em consideração o progresso adquirido, o conhecimento, a graduação. Quanto mais inteligente, mais conhecimentos tem o homem, isso é uma grande verdade. Aumenta em profundidade seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus. Pois o dever nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. Está aí no Evangelho, está na mensagem. Está no Evangelho, está na mensagem. Mensagem essa ditada há mais de 100 anos e tão atual para os nossos dias. Nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. É lógico que o grau de responsabilidade está no grau de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Portanto, o dever de agir sensatamente, de agir corretamente,
é maior. Por que é tão difícil para nós o cumprimento do dever? Porque devido às nossas imperfeições, somos atraídos para os nossos interesses e desejos e nos esquecemos dos nossos deveres. Primeiro eu, segundo eu, depois eu mesmo. Mas e o outro? O outro é responsabilidade do governo, da nação. Isso não é o problema. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é nossa. Não é o governante. Somos nós que devemos agirmos perfeitamente correto, tal qual desejamos que as outras pessoas também hajam corretamente com relação a nós mesmos. Quando precisamos de alguém, o que mais desejamos? Que surja um Simão Cirineu em nossas vidas, para nos ajudar, para nos auxiliar. Simão Cirineu, nós lembramos de Jesus, a caminho do Calvário, que lhe deu aqueles minutos de trégua, aquele tempo necessário para que o Mestre Jesus inspirasse e seguisse adiante cumprindo a sua tarefa. Existe para o homem, espírito encarnado, ainda em processo de desenvolvimento, uma grande dificuldade de cumprir seus deveres em relação aos sentimentos, devido à sua imperfeição, ou devido à sua imperfeição, que o impele aos interesses materiais, às suas paixões, ao seu egoísmo, ao seu orgulho. Que é isto? Ajudar por quê? Ninguém me ajuda. Quando eu preciso, ou eu disponho da moeda, ou do dinheiro, ou do pagamento, ou ninguém me socorre, ninguém vem ao meu auxílio. Não importa a criatura. Se a outra pessoa está caída, nós a levantamos. É o nosso dever. Não é necessário que bata a nossa porta para darmos um prato de comida, ou de esclarecermos aquele que está perdido, não sabe que rumo ou que caminho tomar, esclarecermos. É nosso dever, é dever. Uma criança na rua é nosso dever conduzi-la no caminho do bem, mostrar, se ela estiver agindo equivocadamente, nos dirigirmos com muita gentileza a ela e dizermos, olha, não faça isso. Ao percebermos que um amigo, um amigo, está indo por caminhos errados, tentarmos ajudá-lo, ou ajudarmos, para que a criatura não vá, não caia, não se despenca. Porque é lamentável sabermos que um irmão, que um amigo nosso, se equivocou, cometeu um erro, enfim, invadiu a privacidade das outras pessoas. Isso é muito, muito grave. Não é o que desejamos, é o nosso dever, o dever do esclarecimento. É a caridade espiritual. É o mínimo, podemos dizer, o mínimo que podemos fazer em relação ao nosso próximo.
assim tal qual está no Evangelho. Na ordem do sentimento, o dever é muito difícil de ser cumprido. Aí nós pensamos com relação ao sentimento. Às vezes a criatura, sem perceber, disse alguma coisa que nos agravou. Aí viramos as costas para ela, né? E, a partir daí, então, não temos mais aquela relação de simpatia, de amizade. Aí que ele coloca na ordem do sentimento, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra antagonismo com as seduções do interesse do coração, ou seja, contrário, adverso com as seduções do interesse do coração. Quais são os interesses do coração? Fazermos para o outro o que desejamos para nós mesmos. Sermos puros em todos os sentidos, ajudarmos, sermos puros. Incluirmos aquela criatura que conhecemos em particular em nossas orações, sabendo que ela se encontra enferma em seu lar ou no leito de um hospital, incluirmos em nossas orações. Onde encontramos orientação para o fiel cumprimento do nosso dever? Eu penso que essa é uma resposta que todos nós conhecemos, que todos nós temos. Aqui já de imediato, porque as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. E no Evangelho ele nos diz, em nossa própria consciência. E no Evangelho de Jesus, onde estão claramente expressas as leis de Deus. Nesse campo, ou nesse sentido, nossa luta é interna. Aí eles colocam com relação ao dever. Ou seja, entregue ao seu livre-arbítrio sob o aguilhão da consciência. Ajudar ou não ajudar, fazer ou não fazer. Deixar passar ou agirmos imediatamente. Sob o aguilhão da consciência que o adverte e sustenta. Mas a qual ele geralmente se faz surdo. Surdo. Ou cego, ou faz-se de diferente, que é muito mais fácil fugirmos da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, ou dizermos, mas isso aconteceu com ele, com ela, nem percebi, nem senti, não sabia. Eu a encontrei ontem, estava um tanto com ar diferente, mas eu não quis perguntar para ela. Olha, criatura, ao percebermos que as coisas não vão bem para aquele companheiro, para aquele amigo, por que não discretamente procurarmos saber o que está acontecendo? É nosso dever, é nossa obrigação. Não é nosso dever bisbilhotarmos a vida da outra pessoa, mas perguntarmos discretamente, tudo bem? Tudo ok com você? Tudo bem? Se tem alguma dificuldade, olha, somos todos juntos aí, estamos todos no mesmo barco. Pode abrir seu coração. Então, ele coloca no Evangelho, geralmente se faz surdo.
com relação ao dever, suas vitórias e suas derrotas, ou com relação ao nosso compromisso, isso está na consciência de cada um de nós. Suas vitórias e suas derrotas não são percebidas por seus companheiros de jornada terrena. Ou percebemos, não temos o direito de julgarmos, não é o nosso direito julgarmos a outra pessoa. Por seus companheiros de jornada terrena, não havendo por parte deles aplauso ou repressão. Aplauso ou repressão. Mas é aquela satisfação íntima do dever cumprido, de termos feito a nossa parte. Aí ele coloca, mas é através dessa luta que o Espírito faz a sua transformação moral. Do desprendimento, da resignação, cujos resultados práticos e constantes demoram. Muitas vezes aparecerem nas suas atitudes e comportamentos. Tudo depende da boa vontade, do interesse, do desejo de vermos todos bem, todos felizes, todos contentes. Por que não fazermos um sacrifício em face da felicidade da outra pessoa? Por que não fazermos? Sofre. Às vezes sofremos influências externas, terrenas e espirituais. Mas você está sendo generoso demais. Agora é samaritano, agora tornou-se o samaritano, o bom samaritano. Ótimo. Ótimo que tenhamos essa crítica. Se é que nós podemos chegar a dizer essa crítica, mas essa observação, ótimo. O bom samaritano é aquele que saiu a semear. O bom samaritano é exatamente aquele que acolheu a criatura caída à beira do caminho. Ou, se quisermos, o semeador também, aquele que saiu a semear. Então é isto. Se formos chamados agora de samaritanos, ótimo, ótimo. Que felicidade, que prazer, que alegria, que alegria. Não somos samaritanos, porque, olha, estamos muito longe de sermos tão desprendidos, tal qual o exemplo do samaritano. Aí nós temos a questão, mas isso vai demandar dinheiro, custo, horas. Então, são as influências terrenas. E aí tem as influências espirituais. Aquela vozinha que diz, não, ele está cumprindo, né, a lei de ação e reação, se está caído no chão, deixa para lá. Não é. Não é esse o caminho. Pode, é claro que pode ser uma expiação. Aquele que está caído, está sofrendo, está com fome, está enfermo, pode ser uma expiação, pode ser uma prova, não sabemos. Mas é o nosso dever ajudarmos. Mas a luta entre o dever moral e as tentações que trazemos dentro de nós, pela nossa própria imperfeição, é uma batalha solitária, mas pessoal. Na oração dominical, nós lembramos com relação a essa batalha, ou com relação às tentações. Pai, livra-nos das tentações.
que não é o inimigo que está lá à espreita, ou que não é o, sei lá, aquela criatura equivocada que está lá buscando oportunidade para nos lesar. Mas o egoísmo que encontra-se dentro de cada um de nós. E é essa tentação que precisamos vencê-la. Sem nenhum sentido a oração dominical se não lutarmos para vencermos o orgulho e o egoísmo. Daí a necessidade do conhecimento de si mesmo, nos conhecermos melhor para vencermos a nós mesmos no cumprimento de todos os nossos deveres. Todos os nossos deveres. Então, onde começa e termina o dever? A resposta vamos encontrar na mensagem. E é Lázaro que escreve que o dever começa precisamente no ponto em que me assais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Comum falarmos com relação aos nossos direitos. Meu direito, é meu direito, como ficam nossos direitos. Então, aqui está bem claro, muito claro. O direito de cada um termina onde começa o do próximo. Não é necessário muita inteligência, nem muito conhecimento para entender. Nessas palavras, que o dever moral nas relações humanas está precisamente a evitar o mal e fazer o bem. Ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém. A fazer aos outros o que desejaria que ele fizesse. E isso cabe também às comunidades, às nações, nos seus relacionamentos. Nós vamos dar um exemplo bem próximo de nós, quando falamos comunidade, as nações, nos seus relacionamentos. Numa reunião de condôminos, ou de condomínio, quais são as nossas atitudes com relação às necessidades, a minha necessidade ou a necessidade dos demais? Pensamos no geral, ou relacionamos as necessidades no geral, ou a necessidade individual? Mais precisamente, tal qual se fala no popular. Puxarmos a sardinha para a nossa brasa, ou darmos preferência à necessidade mais urgente, ou problema maior. Com relação à comunidade, da mesma maneira. Um reparo que precisa ser feito em nossa rua,
deixamos para que o outro busque a solução ou juntamos e vamos buscar a solução conversando com as autoridades? Vamos pensar. Então, para não estendermos muito o nosso evangelho, tendo em vista o nosso horário, vamos estar somente lembrando mais uma vez do nosso querido Leon Denis, essa obra fantástica que eu recomendo para lermos ou relermos no livro Depois da Morte. E ele enumera diversas formas do dever. Há várias formas de dever, tão bem descrita nesse livro. O dever para com Deus, na busca do conhecimento de suas leis e no esforço de sua prática. Dever para com Deus. Quando nós falamos, amamos a Deus, mas e aí? Quais são as nossas atitudes com relação ao nosso próximo? Estamos cumprindo verdadeiramente a lei divina, a lei de amor, a lei de amor? Aí ele coloca também dever para consigo mesmo, que consiste no respeito a si próprio, em governar-se com sabedoria, e em querer sempre o que for útil, bom e belo. Temos pensado, temos visto isto, ou deixamos a desejar nesse sentido? Aí ele coloca também o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações, das funções exercidas. Se o diretor ou aquele que está encarregado de nos conduzir em nosso trabalho nos pede para permanecermos mais 15 minutos em nosso emprego, em nosso trabalho, para terminarmos aquilo que não deu para fazermos no decorrer do dia ou das horas. Será que fazemos isso de comum acordo? Ou nos negamos a permanecer mais esses 15 minutos? Ou quando somos solicitados para fazermos alguma tarefa, não, esse trabalho eu não irei fazer, porque não faz parte, não está dentro daquilo que fui contratado para fazer. Os deveres familiares, que quanto melhor compreendidos e cumpridos, concorre para que a família seja, de fato, um núcleo facilitador de desenvolvimento do amor entre seus membros, irradiando-se para a comunidade. A nossa família, o exemplo, pensemos no exemplo, com relação a nós mesmos, com relação à nossa família. Como isto irá influenciar nas demais famílias, nas demais pessoas? Tal qual na lição lida agora há pouco, do Pai Nosso, muito bem comentado pela nossa Ricarda. Olha, que beleza, que beleza. E ainda ele vai mais adiante dizendo, há tantos deveres, nem sempre percebidos,
analisados, compreendidos e cumpridos. E arremata dizendo, porém, quanto mais evolui o homem em inteligência e moralidade, mais vai valorizando os deveres e mais ele os realiza com prazer e desprendimento. É isso. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. E vamos envolver com muito amor e carinho nosso irmão Eurípides, que irá realizar para nós o roteiro de vibrações. Muito bem, Lorival. Preciosas informações. E podemos aproveitar esse instante de reunidos que estamos, ligados em pensamentos, ligados nas intenções, direcionar os nossos pensamentos, nossas vontades e vibrar de uma maneira intensa, como sempre temos feito diante dos nossos momentos. Então elevemos o nosso pensamento, o nosso coração, destes desejos tão preciosos do momento. E vibramos para o nosso planeta, por toda esta nossa caminhada planetária, neste momento de mudança, de início de mudança, a um planeta regenerador. E por isso vibramos a todas as nações, principalmente aquelas mais difíceis, complicadas, com a fome, com a guerra, com o desentendimento. Vibramos pela nossa nação, em todas as dificuldades, dores e necessidades de todos. Vibrar pelos nossos dirigentes, pela condição de conduta e seguimento melhor. Vibramos por todos os setores aonde a necessidade destas vibrações de amor, de carinho, de entendimento se faz necessária. Nas cadeias públicas, nos asilos, nas creches, nas ruas, embaixo de pontes, nos casebres, hospitais, em todos os leitos, nos prontos-socorros, onde a dificuldade, o atendimento, vibramos por todos os trabalhadores da saúde que continuam empenhados no atendimento, no socorro, todos os dias. Vibramos por todas as casas de oração. Vibramos pela nossa casa, por todos os nossos trabalhadores, por todos os trabalhadores, principalmente aqueles mais necessitados nesse instante, materialmente, espiritualmente. Muita força, coragem, entendimento e paciência diante destas necessidades. Vibremos pelos nossos amigos, conhecidos e por todos os nossos parentes. Vibramos pelas nossas caixas de vibrações, pelos grupos
de encarnados e desencarnados, as nossas vibrações. Vibremos pelos nossos lares, por todos os nossos entes, e podemos vibrar por nós mesmos, que possamos prosseguir diante das nossas direções, fortalecidos por estes amigos da espiritualidade. Só podemos agradecer a Deus, agradecer a Jesus e a todos estes nossos companheiros, amigos e trabalhadores da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolvendo a nossa irmã Vera, que vai fazer o término do nosso evangelho de hoje. Que assim seja. E assim, vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, por nós esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, rogando ao nosso Pai para que possa nos fortalecer, nos envolver com muita paz, para que nós todos possamos guardar o Evangelho e colocá-lo em prática, refletir sobre tudo o que nós ouvimos aqui. E assim, vamos pedindo licença para encerrar o Evangelho desta noite, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja, graças a Deus.